Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum do ano B, dedicado ao Evangelho Marcos. Hoje, a liturgia nos apresenta como ponto central do Evangelho de Marcos a revelação da divindade de Cristo por Pedro. E na primeira leitura nós vamos lembrar Isaías, no capítulo 50, versículos 5 a 9, que fala do servo sofredor, ou seja, Deus é a referência dos justos e os justos não reclamam das suas provações. A vocação do discípulo, ela é provada pelos sofrimentos que acrisolam a alma para gozar da bem-aventurança eterna. A nossa passagem aqui é passageira, é terrena, mas deve ser fortalecida na perseverança. Para muitos, o sofrimento é um castigo, mas para os justos é uma recompensa. Para os justos é certamente a garantia da vida eterna. É por isso que nós cantamos ontem, na celebração e exaltação da Santa Cruz, bendita e louvada seja a Santa Cruz. E hoje é o momento de aceitar o convite de Isaías e pensar sobre os açoites, sobre os sofrimentos, sobre as calúnias, e ter uma atitude como teve o Cristo e Maria aos pés da cruz. Maria aos pés da cruz e Cristo crucificado. O silêncio, o agradecimento a Deus, a resignação. Não uma passividade, mas uma inserção no projeto que Deus traçou para a nossa recomendação ou a nossa salvação. É o que de fato o profeta Isaías sintetiza neste relato do servo sofredor. Na segunda leitura, já nós vamos encontrar São Tiago dizendo o que é fé, exaltando a conduta de quem acredita, lá no capítulo 2, versículos 14 a 18. Ele afirma que a fé sem obras é morta. Ele vai dizer em certo momento: mostra-me a tua fé, que eu mostrarei a minha pelas minhas obras. O que é então a fé? É acreditar naquilo que não se vê. É acreditar numa promessa da salvação. E como que nós vivemos essa fé? Ajudando o próximo, praticando caridade e aceitando o projeto de Deus. As palavras, quando não acompanhadas por obras, são mortas, caem em terreno infértil. Não adianta querer louvar a Deus, agradecer, se não se pratica, se não se vive. A fé se prova, então, pelas obras. Quem pratica o mal e pensa que pela fé já está salvo, é um grande engano, é uma grande inverdade. Quem pratica o mal e pensa que tem fé, está ainda longe da realidade do projeto de Deus. As obras dão vida e tem fé, aquele que tem fé vive para sempre. As obras são aqueles que dão o passaporte para a vida eterna. São Tiago, em certa ocasião, chegou a dizer, nessa mesma carta: você diz que acredita? Os demônios também acreditam em Cristo, no entanto, continuam sendo demônios. Aqui, queridos irmãos e irmãs, os cristãos devem testemunhar e dizer com atos, com atitudes. Do contrário, suas palavras cairão no vazio e na hipocrisia. E não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é espelhado naquilo que o Cristo nos deixou: agir com a própria vida. Assim, então, agora nós vamos nos conduzir ao ponto central da liturgia de hoje.
é o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Jesus está caminhando para Cesareia de Filipe em direção a Jerusalém. É o ponto central do Evangelho de Marcos. Nessa caminhada, Jesus vai à frente dos discípulos, que deve decidir se continua ou não com ele. É uma parada, não tem a multidão, só os apóstolos, para um diálogo profundo entre eles e Cristo. Por isso, Jesus dizia três coisas importantes por 3 vezes, informando sobre a sua morte e a sua ressurreição. É um ensinamento para os discípulos sobre a morte e a ressurreição. Nós vemos então aqui o início dessa grande decisão. No primeiro anúncio deste capítulo 8, anuncia a morte de Jesus, destacando 3 momentos decisivos para o ensinamento. No primeiro momento, capítulo 8, versículos 27 a 30, realça a proclamação messiânica de Pedro. Estão no ponto central, então, do Evangelho. Nos capítulos anteriores, foram todos uma preparação para esta caminhada, para a revelação de quem é Jesus. Vimos como ele pede para não ser revelado a sua divindade, até que chegasse o momento oportuno. Agora, no caminho para Cesareia, em direção a Jerusalém, ele vai perguntar: que dizem os homens ser que eu sou? E eles dão respostas evasivas. E continua uma pergunta direta: mas vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome do grupo, responde: tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo. Queridos irmãos e irmãs, agora então vamos entrar no mistério deste momento da convivência com o Mestre. É o encontro com uma pessoa concreta, o Cristo, que se abre todo. Não é uma pessoa enviada para dar algumas respostas. Isto bastava para o povo, para o sinédrio, mas para os discípulos estão demasiadamente envolvidos com Cristo, com o destino de Jesus, para responder-lhe de forma simples. Não há mais momento de diversificar, não há mais momento de duvidar. É hora da profissão de fé. Pedro, em nome de todos, então, toma uma posição, reconhecendo essa divindade de Jesus. Tu és o Messias, tu és o Cristo. Ou seja, esse título para os judeus vai ressoará como uma blasfêmia. Mas Jesus é o enviado definitivo do Pai. É o cumprimento de todas as promessas, de toda a esperança libertadora. Chega o momento exato. Depois deste diálogo inicial com seus apóstolos e com Pedro, Jesus anuncia então a sua morte e a sua ressurreição, lá no capítulo 8 de Marcos, versículo 31 a 33. É o primeiro dos 3 anúncios. Inicia-se então uma instrução franca, aberta para os seus discípulos, para aqueles que terão seu mesmo destino, porque estão empenhados, estão caminhando para Jerusalém, estão para definir a sua posição, a sua fé. A linguagem segue o esquema catequético, essa linguagem de Cristo com os apóstolos. Qual que é? Primeiramente anunciar, e Cristo faz. Depois, então, ensina sobre a ressurreição, a morte, e Cristo faz. Depois, diz com clareza quem é Ele, ou seja, com a sua morte e a sua ressurreição. Este é o centro catequético. Usa a expressão Filho do Homem, o que age para a libertação, julgamento e salvação da humanidade. É Deus agindo em Cristo. Ele é a divindade. Na história da salvação,
A rejeição e a morte de Jesus são decididos de forma pública e solene pelo Sinédrio, quando o condena, representando pelos judeus, os sacerdotes da época, a família dos sacerdotes, os escribas, os teólogos, os judeus, os guias do povo, ou seja, não aceitam o Cristo. A caminhada no Antigo Testamento ainda não foi suficiente para criar um comprometimento com o Cristo. Mas não ficará no esquecimento, no sepulcro. A morte não é o fim. Por isso, ele anuncia a vitória sobre o sofrimento e sobre a morte com a sua ressurreição. Quem intervém por Deus, é destino dele para criar um espaço por toda a vida. Em 3 dias ele ressuscitará. Ou seja, embora os judeus, os sacerdotes, os teólogos da época o condenassem, o Império Romano, ele detém todo o poder divino, toda a santidade, e ele vai ressuscitar em 3 dias. O projeto de Deus passa, então, por um itinerário: o medo, a dúvida, a perplexidade, o convencimento pela ressurreição. Os apóstolos estão assustados, mas ele continua conduzindo-os até Jerusalém. Em seguida, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus ensina como segui-lo, lá no capítulo 8, versículos 34 e 35. A caminhada de Jesus se prolonga na caminhada dos discípulos, que vivem o compromisso evangélico, realizando definitivamente o reino de Deus. Da introdução geral segue o acréscimo e o fim, ou seja, o mais importante. Se alguém quiser vir até após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim é o final da caminhada de Jesus. Traçar um itinerário, um caminho para alcançar a vida eterna. É o final de um capítulo e o início de um outro. Seguir Jesus, ordem dada a Pedro e dar também ao Papa, aos seus ministros, a todo o povo de Deus, carregando sua cruz, porque a ressurreição é uma verdade. Uma ressurreição não é uma mentira. E Cristo provou isso depois de 3 dias. Que tenhamos a nossa fé, como diz São Tiago, uma fé viva, uma fé com obras. Que soframos como o profeta Isaías, o servo sofredor, para sermos glorificados com Jesus Cristo. Isso aí é o que nós esperamos. Um bom dia, uma boa semana, e não esqueçam de não só acessar o nosso site, mas também segui-lo, inscrever-se, para que a nossa caminhada possa produzir mais frutos com a participação de todos vocês. Até o próximo encontro, fiquem com Deus, uma santa semana.